Olá, seja bem-vindo ao Dose de Gestão Especial, que fala sobre o 10º Encontro de Administração em Saúde do CRA-RJ. Nessa edição, o tema foi a Jornada Carioca de Saúde, onde vários profissionais discutiram temas muito pertinentes à área. Nessa edição do Dose de Gestão, você vai acompanhar a palestra Inovação Tecnológica e Gestão de Mudança na Saúde, com o mestre em administração Leonardo Carafi. Confira! Bom, prazer enorme estar aqui, orgulho e honra de ser da Comissão de Saúde do CRA-RJ e cumprimentando a Fátima, nossa coordenadora incansável e batalhadora, eu quero cumprimentar a todos. Nós vamos falar rapidamente sobre inovação tecnológica e gestão da mudança. Só falar rapidamente inovação tecnológica e gestão da mudança já é uma coisa complicada, e todos aqui tiveram um tempo apertado para falar disso, e a Rita acabou de citar bem que cada tema desse merece um desdobramento e cabem desdobramentos variadíssimos. Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui são aperitivos, são gotas, são provocações para a racionalidade e a intelectualidade de cada um. Então, inovação tecnológica e gestão da mudança. Se a gente começar a olhar, desde Heráclito, 500 anos antes de Cristo, ele já dizia que nada é permanente, exceto a mudança. Então, nós vivemos em completo sistema de mudança, e por mais que a gente tente procurar zonas de conforto e tal, e por mais que o nosso rio esteja muito tranquilo, a gente já sabe, como diz o ditado, que ninguém consegue se banhar no mesmo rio 2 vezes, porque cada vez que a gente entra nesse rio, ele já será outro. Só que essa evolução toda que nós vemos vivendo, até antes da pandemia, que é um fenômeno à parte, né? Nós temos um negócio que o pessoal, desde o tempo da década de 90, o exército americano começou a descrever um negócio chamado mundo VUCA, que é difícil não fazer o trocadilho da muvuca, porque é um ambiente, é um mundo de muita volatilidade, quer dizer, VICA em português, né? De muita volatilidade, muita incerteza, muita complexidade e muita ambiguidade. E para isso ser manejável, a gente precisa entender cada vez mais, ter conhecimento da situação e como é que isso vai acontecer e qual é a nossa capacidade de previsão das nossas ações e dos seus impactos. Quando a gente fala em incerteza e complexidade, a gente está falando sempre organizações de saúde. O sistema de saúde é complexo por si só, suas organizações são das mais complexas que nós temos, e a incerteza faz parte do nosso dia a dia. E aqui eu lembro uma coisa do Renato Russo, da Legião Urbana, que dizia na sua música: o futuro já não é como era antigamente. Então, cada vez isso está mais complexo, e nem o presente é mais como era antigamente. Então, nós tínhamos situações, apesar da complexidade, da incerteza, da volatilidade e da ambiguidade, nós hoje temos condições muito piores de trabalho, muito mais difíceis, com incertezas muito maiores. Então, essa coisa nos traz necessidades, novas competências que precisamos desenvolver para essas novas necessidades. Então, na questão do VICA, a volatilidade nos pede resiliência cada vez mais, a incerteza nos pede a flexibilidade, a complexidade mostra claramente a importância da multiprofissionalidade, da multidisciplinaridade, para que a gente possa dar conta disso. E a ambiguidade, é engraçado que a Fátima, logo no começo da sua fala isso, da questão do generalista. Então, essa especialização, que é uma brincadeira, uma especialização em generalidades, que é cada vez mais importante para o manuseio
da questão da ambiguidade que nós temos vivendo. A questão da inovação tecnológica, a gente tem a indústria 2.0, 3.0, 4.0, e são coisas que vão evoluindo com muitas capacidades de interação entre os pacientes, os profissionais de saúde, mesmo os wearables, né? A internet das coisas, trazendo possibilidades enormes para a questão da gestão da saúde, que a gente, então, a partir da indústria 4.0, a gente tem aprendizados da saúde 4.0 e 5.0, e aqui nós estamos falando de telemedicina, de telesaúde, coisas de muita inovação. Essa evolução que parte dos robôs, das simulações, da questão da internet das coisas, a realidade aumentada, Big Data e Analytics, consegue acontecer por conta da computação em nuvem. A computação em nuvem é uma condição praticamente sine qua non para que a gente faça isso. E aí nós temos que, dadas todas essas condições e todas essas implementações, mudanças esperadas para as nossas organizações de saúde. Praticamente todos falaram sobre essas coisas e é bastante difícil não nos reportarmos a isso, mas assim, a gente precisa de infraestrutura de dados e de transações que seja modernizada. A gente usa mal a informação. A gente tem muitos dados, a gente tem pouca informação, a gente precisa mexer com isso. A nossa cadeia de suprimentos de saúde, ela é outro desafio que a Fátima também citou bem e outros tantos que me antecederam. A nossa cadeia de suprimentos ela não é eficiente. A gente tem dificuldades muito grandes porque a gente vem de um modelo, e aí nós vamos falar um pouquinho na frente de cultura e de paradigmas, a gente vem de um modelo em que isso era uma coisa de só menos importância. Só que a gente começa a ver que o uso eficiente de recursos é mandatório, porque a gente tem processos cada vez mais caros, equipamentos cada vez mais caros, e se isso está fragmentado e não tem uma cadeia de suprimentos eficientemente gerenciada por trás, nós vamos ter problema. E nós temos tecnologia e inovação para isso tudo. E aí nós vamos evoluir para ganho em acurácia e eficácia do diagnóstico e da terapêutica, para gerar ecossistemas de saúde personalizados, intuitivos, com monitoramento e integração assistencial e administrativa que sejam competentes. E isso nos remete à questão da centralidade do paciente. O paciente tem que ser o centro de nosso sistema. E nós todos temos que estar em volta, e esse ecossistema tem que ser personalizado, intuitivo e com monitoramento integrado. Conjunto de dados longitudinais de pacientes e processos, justamente para acabar com a fragmentação. Personalização de inteligência artificial, modelos de interação contínua de cuidados, habilitação para dispositivos com a internet das coisas, para que a pessoa tenha capacidade de autocuidado cada vez mais e de integração desse monitoramento e dos cuidados entre todas as pessoas, todos os players, atores que estão nesses processos. Então, são os assistentes clínicos, os gestores do sistema, as estruturas sociais e os membros da família também. Vamos imaginar aqui que em 200 anos nós tivemos uma evolução forte da coisa. Então, eu tenho uma sala de cirurgia aqui, um quirófano de 1822, que ele foi incrementando coisas até chegar nas salas híbridas da modernidade. Então, assim, a própria inovação tem coisas que são incrementais e tem coisas que são disruptivas. E aí isso é muito importante, porque a gente precisa ver como é que se dá essa gestão de recursos e competências e as capacidades dinâmicas para a inovação. E aqui eu separei 3 exemplos rápidos. A máquina de escrever, então, em 1950, o Smith Corona era o grande produtor de máquinas de escrever, vendeu 12 milhões de unidades, mas tinha uma competência fixa, que era incapaz de olhar o que estava acontecendo, quebrou, faliu, desapareceu. Hoje é uma coisa, é um fetiche de colecionadores disso. A Kodak, que foi a empresa que deteve, 95% do mercado de papel fotográfico, e o mercado de câmeras também chegou a ter 100 mil trabalhadores, em 2012 pediu falência, se reestruturou, hoje tem 6 mil
trabalhadores. E aí, uma coisa muito importante para avaliar é que a Kodak foi foi o pessoal da Kodak, que estava dentro da Kodak, que desenvolveu a câmera digital. Só que a câmera digital poderia ser conforme diz o Jamil, poderia ser um competidor para o mercado, dentro do mercado que a Kodak já dominava. Nessa dificuldade estratégica de pensar o que fazer, a Kodak quebrou. A indústria relojoeira suíça, por exemplo, também inventou o relógio digital, não utilizou, e o Japão entrou firme nesse mercado. A relojoaria suíça se recuperou com o Swatch, que era um relógio digital barato, e ficaram as grandes marcas de relógios mecânicos, que hoje estão começando a trabalhar com gestão de criptomoedas dentro dos seus próprios relógios, um negócio muito interessante. E aí o que nós estamos vendo é que a gestão da mudança tem um peso dos paradigmas para que ela possa ocorrer. E aí eu lembro que sempre a história do líder da Google Health, falando que na saúde parece que a gente fica insistindo em consertar a Blockbuster ao invés de criar o Netflix. Então, essa é a questão dos paradigmas e que precisam ser enfrentados. Mas, para que isso seja enfrentado, nós temos que olhar duas coisas muito importantes, que é a cultura organizacional e a liderança. Lembrando aqui o Peter Drucker, sem querer fazer pouco da questão da estratégia, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas o Peter Drucker tinha uma frase muito importante, um pensamento muito importante, que falava que a cultura organizacional devora estratégia no café da manhã. Então, a cultura organizacional ela não pode ser, em momento nenhum, descuidada, e cabe à liderança cuidar da cultura organizacional. Então, a cultura como grande desafio, a gente não pode deixar de citar o Edgar Schein, né, que fala da questão da cultura organizacional como um conjunto de pressupostos que o grupo criou, desenvolveu, incorporou para lidar com problemas de adaptação externa, integração interna, tal, mas que são incorporados e ensinados aos novos membros desse grupo como forma correta de perceber, sentir e agir. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao administrador Wagner Siqueira, já que nós estamos falando em cursos e tal, e o administrador Wagner Siqueira é diretor da nossa universidade corporativa, e uma frase que eu tirei de um artigo dele sobre cultura, e ele fala: a cultura das organizações é como o ar que se respira. Sequer nos damos conta de sua presença se algo estranho não lhe for acrescentado. E assim, a cultura organizacional atua subliminarmente, sem que seus circunstantes dela tomem consciência no cotidiano do trabalho. Então, é uma coisa que está lá, que todo o tempo está nos fazendo perceber, sentir e agir, e que é uma impossibilidade ou uma potencialidade. Então, cabe ao líder, à liderança, nesse caso, trabalhar a cultura organizacional. E aí, para que a gente possa ter transformação organizacional, a liderança e cultura organizacional trabalhadas, a gente tem duas características de liderança importantes, que é o líder servidor e o líder transformacional. Então, eles são catalisadores para gerar valor para o grupo. A ética é o valor predominante para que o grupo possa assumir esses mesmos padrões, conforme a Thalita falou. Capaz de transformar situações difíceis em oportunidades de aprendizado e conhecimento. E aqui começa sair da zona de conforto para incentivar o risco e a inovação. Então, desculpe, o papel da liderança na transformação da organização, trabalhando a sua cultura, basicamente passa pelo incentivo ao risco e à inovação, como a Kodak não fez e como as relojoarias suíças fizeram. E aí, para terminar, nós temos umas reflexões a fazer, e aí aproveita para responder à provocação da Fátima, se a máquina complementa ou substitui. Tem um ditado muito poderoso e muito forte, um pensamento, de que só um ser humano é capaz de curar outro ser humano. Então, esse quase paradigma ele está meio em questionamento.
Mas vamos dizer assim, as equipes de saúde são um arranjo complexo de profissionais habilitados que têm que interagir com as pessoas e cuidar das pessoas, entregando valor. A importância da experiência do paciente nesses processos demonstra a importância do ser humano nessa equação. Então, isso está em questionamento, sem dúvida nenhuma. Talvez porque o papel do ser humano precise ser revisto pelo ser humano. E aí as questões que eu deixo para reflexão são três. A incorporação maciça de tecnologia de informação pode derrubar esse paradigma do ser humano como única possibilidade de cura de outro ser humano? No caso de uma transformação radical em função do uso de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, quais novas habilidades e conhecimentos serão necessários para as equipes? E, finalmente, como é que eu posso evitar que os profissionais de saúde desapareçam ou sejam reduzidos ou se tornem simples suporte técnico para máquinas capazes de entender e resolver as necessidades de saúde dos pacientes e populações? Eu fazendo essas perguntas, eu tenho uma forte capacidade de provocação, porque, de uma maneira geral, todo mundo diz que a inovação diminui postos de trabalho. Na saúde, eu não tenho essa certeza toda, até porque essa interação e essa integração entre pessoas é o que faz metade, sei lá, essa maneira de falar, faz a metade do processo de cura, e que nem sempre é cura, mas sempre tem que ter um consolo, sempre tem que ter uma redução de dor e sempre tem que ter uma capacidade de empatia entre uma pessoa e outra. Então, essa era mais ou menos a minha apresentação, e eu agradeço a todos a possibilidade de ter participado, que sempre para mim é uma honra. Muito obrigado.